Glória a Deus. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Joazadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar vos darei a paz. Pai, em nome do Senhor, nós oramos para que tua palavra venha a ser aplicada aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós falamos semana passada sobre o segredo do contentamento. Hoje as pessoas estão buscando felicidade. Esse ano nós começamos o ano dizendo: eu quero ser feliz nesse ano. E de repente chega aí uma nova variante, a chuva, e começa a mexer com a nossa felicidade, com a nossa expectativa. Mas, como nós falamos sobre o C.S. Lewis, que ele fala que Deus não nos criou para a felicidade. É estranho, né? Mas ele fala que Deus nos criou para amar a Deus e ser amado por Deus através de Cristo. Então, o propósito de Deus não é fazer a gente feliz conforme nós queremos. Mas a Bíblia fala que nós podemos buscar o contentamento. Paulo, ele chega a dizer assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. É diferente da felicidade. Porque para eu ser feliz, eu dependo de circunstância. Mas o contentamento, independe da situação que eu estou vivendo, eu sou contente. No muito, no pouco, na dor, na alegria, na tristeza, eu sou contente. E aqui tem uma mensagem de Deus ao nosso coração. Como nós podemos dominar o nosso pensamento nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então, o profeta Ageu, ele passa para o povo o segredo. O primeiro segredo que nós pregamos é: defina as suas prioridades. Quando o povo volta do cativeiro, o povo precisava definir as suas prioridades, porque o coração deles estava voltado para as suas próprias coisas. E aí tem uma pergunta de Deus, uma pergunta que o Senhor fala. O Senhor aponta a nação de Israel, fala assim: esse povo está dizendo: ainda não é tempo para reconstruir o meu templo, a minha casa. Mas o Senhor, ele diz o seguinte: o meu templo, a minha casa ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. O que Deus estava questionando aqui não é que o povo tem que viver uma vida unicamente para Deus e não importar com a sua vida. Não é isso. Mas o que Deus está falando assim: vocês estão com foco errado, vocês estão só investindo, pensando em vocês. Então o Senhor chama eles: volte para mim, volte para a minha presença. E agora nós passamos para a segunda mensagem,
que Deus fala, Deus aponta para o povo. Eu queria que você voltasse aí para o capítulo 2, no capítulo 1. Quando o Senhor fala com eles, uma coisa interessante, o Senhor fala assim, olha, por causa de vocês, a terra está assim. Por causa de vocês, a terra retém o orvalho, a terra deixou de dar os seus frutos. Por causa de vocês, o campo, eu provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então essa é a mensagem. Porque o povo está dizendo, é Deus. A culpa é de Deus. A seca, Deus é culpado pela seca. Aí Deus fala, não, a culpa não é minha. Vocês que são culpados. A causa está em vocês. E aí, através dessa palavra do profeta Ageu, diz a Bíblia que eles obedeceram à voz do Senhor por causa das palavras do profeta Ageu. Essa palavra profética entrou no coração e começou a mudar o coração desse povo. E por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, o povo temeu a Deus. E aí, o Senhor fala o seguinte, povo meu, eu estou com vocês. Povo meu, eu estou com vocês. E diz a palavra que Deus encoraja Zorobabel. Deus encoraja o sumo sacerdote, Josué. Deus encoraja o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E ali começaram a reconstrução do templo depois de 15 anos parado. Mas eles ouviram a palavra e foram movidos pela palavra de Deus. Começaram a reconstruir o templo. Só que, quando eles começam a reconstruir, eles começaram a viver um dilema. Porque quando eles lançam o fundamento do templo, eles tinham lá na sua mente a imagem do antigo templo, o templo de Salomão, que era um lugar fantástico. Quando você lê 1 Crônicas 29, você vai ver ali o relato das ofertas que foram trazidas para construir o templo de Salomão. Só para você ter uma ideia, Davi, ele não construiu, mas ele ofertou. Diz a palavra que ele ofertou 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata, e o povo ofertou 165 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro para construir o templo. Alguém fez uma conta? Esses valores aqui chegam a 21 bilhões de reais. Já pensou? O povo traz 21 bilhões para construir o templo. O templo de Salomão era lindo demais, era majestoso. As paredes revestidas de prata, os utensílios de ouro. E quando o inimigo veio exatamente para destruir o templo. Não só destruir, mas levar o que havia de precioso no templo. E agora o povo volta do cativeiro, sem recursos, com pouco ouro, com pouca prata. Aí quando eles começam a construir, vem na mente os pensamentos. E aí, os pensamentos começou
a entrar na alma deles e eles olhavam para o presente, olhavam para o passado e aí vê a tristeza. E o mais incrível é que o profeta percebe a tristeza e chama esse povo e fala assim: qual de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Os mais velhos conheceram o templo de Salomão. E aí, qual de vocês viram esse templo? Compare agora como era e agora como está sendo a construção. E agora o Senhor fala o seguinte: veja, parece aos seus olhos algo insignificante. Então você imagine bem as pessoas ali tentando a reconstrução, mas lá na sua mente estava voltada para o passado. E aí começou a ter choro e alegria. Quem lembrava do passado chorava. Chorava porque eles não estavam conseguindo construir um templo com a mesma glória, com a mesma riqueza, com a mesma majestade. E aí eles choram por isso. Mas os mais novos, que não conheciam o templo de Salomão, se alegravam. Misturou o choro e a alegria. Que sentimento ruim no momento de adorar a Deus, de construir a casa de Deus. Uns estavam presos ao passado e outros presos ao presente. Deus começa a mudar essa situação quando chama ele. Chama Zorobabel e fala: coragem, coragem, Zorobabel, levanta, Zorobabel, levanta, Josué, o sumo sacerdote. Então, antes de Deus falar com a igreja, Deus fala com o pastor. Deus fala com o líder: coragem, levanta. Como resolver a situação? Alguns membros estão pensando lá, antes da pandemia, como a gente era. E as pessoas ficam só na nostalgia. Ah, naquela época era assim. Naquela época a gente tinha retiro. Naquela época a gente celebrava, havia alegria, havia unção, havia os corinhos. E ficamos presos no passado e ficamos só lamentando. E aí Deus está agindo, Deus está operando, Deus está agindo no presente, mas o coração está lá no passado. Enquanto tem outros que conseguem ver Deus nas mínimas coisas. No primeiro tijolo que é lançado lá no templo, alguém consegue ver a mão de Deus. Enquanto muitos diziam: não, isso aí não tem valor, é uma coisa insignificante. Outros: não, eu estou vendo Deus agindo, Deus está agindo aqui. E aí o profeta fala: coragem ao trabalho. Irmãos, a melhor coisa para você na igreja, para você ser curado, ou do passado, ou de alguma situação, é você ter coragem e mãos à obra. Porque nós achamos que a vida que nós vivemos, trabalho, igreja, casa. Trabalho, igreja, casa. Às vezes nós achamos que vir uma vez aos domingos tá bom demais. E alguém falou o seguinte: o servo que não trabalha, dá trabalho. Então eu preciso lançar mãos à obra, eu preciso ter coragem, eu preciso. Deus, me fala o que eu devo fazer na tua obra. Coragem, igreja. Coragem, pastor. Coragem, liderança. E aí Deus fala: eu estou com vocês. Irmãos, eu estava observando, quando Deus fala: estou com vocês, irmãos, isso é muito importante. Saber que Deus está comigo, saber que Deus está com a igreja, saber que em meio a tantas lutas, Deus está com a igreja. Deus está falando assim: eu estou no meio de vocês, eu fiz uma aliança
com vocês lá no Egito. E eu não vou quebrar essa aliança. E eu não vou quebrar essa aliança que eu fiz com vocês. O meu espírito está entre vocês. Não tenha medo. Não tenha medo. Vamos trabalhar, mãos à obra, povo meu, não tenha medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, várias e várias vezes Deus repete o Senhor dos Exércitos. Ele não está falando o Senhor do Exército, está falando assim, o Senhor dos Exércitos, está falando assim, igreja, povo meu, eu sou o Senhor de todos os exércitos, não tenha medo. E aí o Senhor desperta esse povo, não para ficar voltado ao passado e ficar no presente, mas mostra o futuro para eles. Desenha o futuro. E aí Deus fala o seguinte, olha, assim diz o Senhor, dentro de pouco tempo. Deus está dizendo, olha, aguarde, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra. Eu vou fazer algo extraordinário. Dentro de pouco tempo, farei tremer todas as nações. Babilônia vai tremer. A Pérsia vai tremer. Os reinos vão tremer. Eu sou o Senhor dos exércitos. E aí o Senhor fala assim, não fique preocupado com a glória de antes. Não fique preocupado com o ouro e a prata que vocês tinham. Aí Deus fala assim, olha, fique tranquilo, povo meu, porque eu vou trazer as nações até vocês, e essas nações vão trazer os seus tesouros e vão colocar aqui. Deus desenha o futuro para eles. E mais, Deus fala o seguinte, encherei esse templo da minha glória. Agora não é ouro nem prata, agora é minha glória. Porque o templo de Salomão era suntuoso, majestoso, mas a minha glória saiu dele, a minha Shekinah saiu dele. É só você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que a glória de Deus começa saindo do templo. A glória de Deus começa saindo, sai do altar, vai para a porta. Depois a glória de Deus vai para as montanhas. A glória de Deus sai do templo. O templo tinha riqueza, mas não tinha mais a glória de Deus. O que Deus queria fazer não era um templo cheio de ouro, cheio de prata, mas Deus falou assim, eu vou restaurar a minha glória no meio de vocês. Eu vou restaurar o meu Shekinah no meio de vocês. E aí, o Senhor fala o seguinte, tanto a prata como o ouro me pertence. Deus está dizendo, olha, vocês querem o ouro e a prata, mas eis aqui o dono do ouro e da prata. Vocês estão buscando o ouro e a prata, mas eis aqui o dono do ouro e da prata. E aí o Senhor continua dizendo, a glória desse novo templo será maior. Será maior. Deus desenha o futuro. Deus desenha a promessa. E tão somente ele fala assim, e neste lugar eu vou estabelecer a minha paz, diz o Senhor. Nesse lugar eu darei paz. Irmãos, eu quero que você entenda que nós precisamos mudar o nosso pensamento. Como essa pandemia mexeu com a nossa mente. Como essa pandemia mexeu com a nossa fé. É por isso que Deus está nos chamando exatamente isso, não para viver uma vida de comparação com o passado ou com o presente. Deus está dizendo, olha o futuro. Irmãos, quando a igreja começa a olhar o futuro,
Você pode falar assim, aonde, pastor? Você precisa ler a Bíblia. Porque a palavra aqui já tem todo o futuro da igreja definido. Gente, nenhum povo sabe o seu futuro com antecedência a não ser a igreja. Deus nos deu esse privilégio de saber qual vai ser o nosso futuro. O futuro da igreja. E é por isso que ele fala, a minha glória vai retornar. O meu Shekinah vai retornar. Não fique preocupado com aquela glória. Não fique preocupado com o passado. Não fique preocupado com aquelas paredes revestidas de prata finíssima, refinada. Não fique preocupado com o ouro de Ofir. Vocês têm agora o dono de tudo. Eu sou o Senhor. Aquilo que vocês falam que não tem sentido nenhum, não tem importância, tem sim, eu estou aqui. É por isso que o Senhor Jesus insistiu com a igreja, dizendo, olha, eu quero que vocês entendam, eu estou presente, eu estou no meio de vocês. Quando os discípulos olharam para um novo templo, o templo de Herodes, aquela beleza que também foi outro que foi construído, muito belo, e eles encantados com aquela construção, depois assim, olha aí, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não fique encantado com essa terra. Não fique encantado com a glória desse mundo. Porque quando o diabo percebe que a igreja está encantada com esse mundo, ele vai oferecer o mundo. Te darei a glória desse reino, se prostrado me adorares. O Senhor está dizendo, a minha glória vai voltar. A minha unção vai voltar. O meu avivamento vai voltar. O meu espírito será derramado sobre toda a carne. Eu vou fazer um avivamento, eu vou fazer um mover. Irmão, descansa, igreja descansa, descansa nele. Descansa nas suas promessas. Foque os seus pensamentos nele, somente nele, descansa nele. Irmãos, eu louvo a Deus. Esses dias agora eu estou tendo uma experiência com Deus maravilhosa. Sabe, uma sede de Deus. Dobro o meu joelho, de repente quero voltar a orar, a ler a palavra, a buscar Deus, a ouvir Deus. Eu estava chegando na oração com o coração ofegante, ansioso, preocupado, dizendo, Deus, olha as minhas necessidades, olha os meus problemas. E Deus dizendo, acalma meu filho, acalma. Eu estou no controle, eu estou contigo, meu espírito está em você, não tenha medo. E eu ali agitado, dizendo, Deus, eis aí a minha necessidade, Deus. Deus dizendo, eu conheço. Não fique preocupado, meu filho. E Deus me acalentando, Deus tocando meu coração. E teve um momento que eu falei, Deus, está acontecendo comigo? Parece algo desesperador. É incrível. É incrível. E Deus vai pegando assim e vai acalmando. Sabe, irmãos, porque é isso. Deus falou assim, eu vou colocar a minha paz. Eu vou restabelecer a minha paz, a minha glória sobre a sua vida. Calma. E aí, naquele momento, você não pede mais para você. Você não está mais preocupado com esse mundo, essa glória terrena. O teu coração começa a voltar para Deus. Seus olhos são abertos. Ah, irmão, você é maravilhoso. É maravilhoso. Porque agora você quer orar. A oração flui. Não é mais pedido. E de repente há uma paz no coração. Eu começo a descansar em Deus. Aleluia, é isso mesmo.
Deus está mudando. Deus está mudando, dizendo: meu filho, não foque no passado. Não foque no que você já perdeu. Também não fique focado no presente. Olha para o futuro que eu tenho para ti. Eu é que sei que pensamento eu tenho ao teu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que esperais. Então, meu filho, me busque. Então, meu filho, se humilhe. Ore. Porque eu vou trazer a minha glória. A igreja é minha. A igreja é minha. Eu estou falando, eu edificarei a minha igreja. Deixa na minha mão. Deixa a igreja na minha mão. E aí, aquele fardo pesado, na oração, Deus fala: deixa comigo. Experimente o meu fardo. O meu fardo é leve. Entra debaixo do meu jugo. Eu vou botar o jugo no meu pescoço, mas chegue perto. Os irmãos sabem o que é jugo. Colocava 2 bois e colocava aquele jugo em um e outro. Mas tem que estar próximo. Depois, o meu jugo, deixa eu colocar em você. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave, não vai causar dor nenhuma. E você pensa que todo o peso está sobre você. Não está sobre você. Está sobre Ele. Você pensa que toda a dor está sobre você. Não está sobre você, está sobre Ele. E aí na oração, Deus fala assim: levanta agora. Como você está sentindo? Deus, vou embora. Eu estou liberto. Não é liberto de Satanás. É liberto de mim mesmo. É liberto da minha carne. É Deus permitindo que minha carne seja esmurrada, humilhada. Aí Deus permite que nós sejamos humilhados debaixo das suas potentes mãos. Deus fala assim: agora eu vou erguer você. Agora eu vou erguer você. Não vou colocar você nos holofotes. Mas entra aqui num lugar santíssimo. E aí Deus começa a trabalhar. Quero orar com você nessa noite, meu querido. Quem sabe você já começou 2022 dizendo: Deus, não aguento mais. Está pesado. Meu pensamento não consegue firmar nas tuas promessas. Mas Deus quer falar com você nessa noite. Coragem. 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 Levanta. Não tenho força. Fico preocupado com força. Eu sou a força. Eu sou o teu Deus. Eu te tomo pelas mãos. Vamos. A caminhada é longa. Fiquemos em pé neste momento.